Em 26 de junho de 1988, milhares de pessoas se reuniram para um show aéreo público no aeródromo de Habsheim, perto da pequena cidade de mesmo nome, na França. Um dos momentos mais aguardados era o voo em baixa altitude do novo Airbus A320-111 da Air France. Essa aeronave de última geração inicialmente encantou a multidão com um sobrevoo incrivelmente baixo e lento, mas para o horror de todos os presentes, não conseguiu subir ao final da pista. O enorme avião colidiu de frente com uma floresta, desaparecendo entre as árvores e provocando uma imensa explosão de fumaça e chamas. Quando o fabricante europeu Airbus anunciou, em 1984, seus planos para o A320, um avião de 150 assentos com tecnologia de ponta. Os pedidos de compra não demoraram a chegar. A Air France, companhia aérea de bandeira francesa, foi a primeira a adquiri-lo e, portanto, a primeira a receber um A320-111, quando os modelos começaram a sair da linha de produção, em 1988. Havia enorme interesse nessa nova aeronave. Além do design elegante, ela trazia tecnologia impressionante que até então só se via em aviões militares. O A320 utilizava a tecnologia fly-by-wire, ou voo por fios. Isso significava que, em vez de os comandos de voo estarem conectados mecanicamente às partes que controlavam o avião, as ordens do piloto eram transmitidas eletronicamente, através de um sofisticado computador que atuava como intermediário. Esse sistema tornava o voo mais fácil e seguro. Por exemplo, o computador podia ajustar automaticamente as superfícies de controle para evitar que o avião entrasse em stall, e até mesmo ignorar comandos do piloto se esses colocassem a aeronave em perigo. A Air France estava ansiosa para exibir sua nova aquisição, e um dos locais escolhidos para isso foi o show aéreo de Habsheim. O evento anual atraía milhares de pessoas, incluindo muitos jornalistas. Era o cenário perfeito para demonstrar as capacidades do novo A320. Naquele momento, a Air France já havia recebido 3 aviões desse modelo. O mais novo, que estava em serviço havia apenas alguns dias, foi o selecionado para participar do espetáculo, pilotado por 2 comandantes experientes da companhia. O capitão Michel Asselineau, de 44 anos, já havia realizado inúmeros voos de teste com os novos A320. Seu copiloto era o primeiro oficial Pierre Mazière, de 45 anos. Ambos possuíam mais de 10.000 horas de voo cada um. No dia do evento, 26 de junho de 1988, o avião decolou do aeroporto de Basileia-Mulhouse-Friburgo, localizado na fronteira entre a Suíça e a Alemanha. Embora fosse um voo de demonstração, principalmente para o público em terra, havia 130 passageiros a bordo. Muitos eram jornalistas convidados, mas também havia moradores locais, incluindo famílias que haviam ganhado seus assentos em um concurso. Para todos eles, Wallace seria uma experiência fora do comum. O plano era que o avião se aproximasse do aeródromo de Habsheim e fizesse 2 passagens muito baixas e lentas sobre uma das pistas. Depois, realizaria um voo panorâmico ao redor do Mont Blanc antes de retornar ao aeroporto de origem. Os 2 pilotos se sentiam confiantes com o plano, especialmente o capitão Asselineau. Ele disse ao copiloto que não havia motivo para preocupação. Já fiz isso 20 vezes antes, garantiu. Do ponto de vista dele, essa confiança não era infundada. Afinal, a nova tecnologia fly-by-wire lhes permitia levar o avião ao limite em um sobrevoo tão baixo e lento, sem medo de entrar em stall. O sistema simplesmente não deixaria isso acontecer. No entanto, logo após o início do voo, as coisas começaram a se complicar. Os pilotos não conheciam bem Habsheim e o pequeno aeródromo não estava programado no computador de voo, de modo que precisaram localizá-lo visualmente. Quando finalmente o avistaram, estavam mais próximos do que o ideal e tiveram que realizar uma descida rápida e íngreme para atingir a altitude correta para o sobrevoo. Além disso, ao se aproximarem, perceberam que a multidão de espectadores estava reunida ao lado da pista 34. Haviam planejado sobrevoar a pista 02, mas como não havia público lá, não fazia sentido. No último momento, os pilotos mudaram o rumo para passar sobre a pista 34.
Como resultado dessas mudanças inesperadas, tiveram pouquíssimo tempo para estabilizar o avião na altitude certa. O sobrevoo deveria ocorrer a cerca de 30 metros, 100 pés de altura, mas o avião acabou passando a apenas 9 metros, 30 pés do solo. Ver um avião tão grande voando a essa altura foi impressionante para o público e, ao mesmo tempo, tão emocionante quanto aterrorizante para os passageiros a bordo. Quando o avião, voando tão baixo, se aproximou do final da pista, os pilotos ficaram atônitos ao ver uma floresta erguendo-se diante deles. Do alto, as copas das árvores haviam parecido simples arbustos ou moitas, mas agora estava claro que eram altas o suficiente para representar um perigo mortal. Desesperado, o capitão Asselin tentou fazer o A320 subir bruscamente, mas notou que a aeronave respondia lentamente, e em questão de segundos já era tarde demais. O avião abriu caminho pelas copas das árvores, sugando folhas e galhos para dentro dos motores, bloqueando-os e fazendo-os falhar. A aeronave caiu na floresta, e uma gigantesca bola de fogo se ergueu sobre as árvores. Ao ver a explosão, muitos espectadores pensaram que seria impossível alguém ter sobrevivido, mas felizmente o fogo vinha da explosão de uma asa que havia se desprendido do corpo principal. A fuselagem permaneceu em grande parte intacta. E embora o impacto tenha sido brutal, o avião conseguiu pousar violentamente entre as árvores. Os passageiros, atordoados e feridos, tentaram evacuar. Muitos tiveram dificuldade para soltar os cintos de segurança. Nos anos 80, voar ainda não era tão comum quanto hoje, e a maioria estava acostumada aos cintos de carros que se abrem com um botão e não com uma trava. O fogo atingiu a fuselagem principal, gerando fumaça e um crescente pânico. Os comissários abriram as portas dianteira e traseira, mas a da frente estava parcialmente bloqueada por galhos e folhas espessas. Foi preciso forçá-la, o que atrasou a evacuação nessa área. Apesar disso, em poucos minutos, quase todos os passageiros haviam saído do avião. Uma aeromoça hesitou em abandonar a aeronave. Ficou na porta dianteira chamando possíveis sobreviventes, mas ninguém respondeu, e a fumaça já era tão densa que ela não conseguia enxergar nada. Finalmente evacuou. Foi a última pessoa a sair com vida. Na verdade, 3 pessoas permaneceram a bordo. Uma delas era Hervé Lerman, de 14 anos, que usava cadeira de rodas e não tinha mobilidade nos braços nem nas pernas. Embora quase certamente tivesse sobrevivido ao impacto inicial, não pôde evacuar. A segunda vítima foi Mariama Berry, de 7 anos, que ficou presa contra o assento da frente quando o dela se rompeu no choque. Ela viajava com o irmão mais velho, que tentou ajudá-la, mas foi arrastado para fora pela multidão em pânico, deixando Mariama para trás. A terceira e última vítima foi Marie-Françoise Fresh, de 42 anos. Ela e o marido haviam conseguido soltar os cintos e alcançar uma saída de emergência, mas Marie-Françoise voltou para tentar salvar Mariama. A fumaça piu a venceu antes que conseguisse. Os sobreviventes fugiram para a floresta, onde foram atendidos pelos veículos de emergência que já estavam de prontidão para o show aéreo, e depois pelos serviços gerais de resgate. Muitas pessoas ficaram gravemente feridas. Quase todas sofreram intoxicação por fumaça, e algumas poucas tiveram queimaduras severas. No entanto, todos os que conseguiram sair do avião acabaram sobrevivendo ao acidente. Após o desastre, o Escritório de Investigações e Análises para a Segurança da Aviação Civil, BIA, da França, iniciou uma investigação. Havia uma quantidade incomum de evidências. A maioria dos passageiros e ambos os pilotos haviam sobrevivido, e toda a sequência do acidente havia sido registrada por um cinegrafista que filmava o show. Ficou claro que o acidente ocorreu porque o avião voou baixo demais, mas a pergunta era, por quê? Em parte por causa de um planejamento deficiente. Os pilotos não haviam recebido um plano de voo detalhado antes do evento. Na verdade, o plano foi montado às pressas apenas um dia antes, usando mapas que não mostravam a floresta ao final da pista 34. Esse plano previa o sobrevoo a 30 metros, 100 pés, uma altura inferior à permitida pelos regulamentos, mas que não deveria ter causado um acidente. Entretanto, a descida tão rápida para Habsheim e a mudança repentina de direção para sobrevoar a pista 34 deixaram pouquíssimo tempo para estabilizar na altitude.
o avião acabou voando muito mais baixo do que o planejado. Os instrumentos e um alarme de altitude na cabine deveriam tê-los alertado, mas o capitão Asselin afirmou que o alarme mal podia ser ouvido por causa do barulho do avião e que as telas digitais eram difíceis de ler rapidamente. Também declarou que a aeronave respondeu de forma lenta quando ele tentou subir de emergência no último segundo e que teve a impressão de que o avião abaixava o nariz em vez de levantá-lo. Os investigadores examinaram minuciosamente o novo sistema Fly-by-Wire e descobriram que, de fato, ele havia anulado os comandos do capitão Asselin, inclinando o nariz para baixo no momento crítico. Mas isso não causou o acidente. O sistema funcionava corretamente, evitando que o avião entrasse em stall. Se não tivesse interferido, o avião provavelmente teria caído de qualquer forma na floresta. A responsabilidade final recaiu, portanto, sobre os pilotos, a Air France e os organizadores do evento aéreo. 5 pessoas, incluindo os 2 pilotos, foram consideradas culpadas de homicídio culposo. A maioria recebeu penas severas e o capitão Asselin foi condenado a 10 meses de prisão por seu papel no desastre. Depois desse acidente, nunca mais foi permitido que houvesse passageiros em voos de demonstração, e os pilotos designados para realizá-los passaram a receber treinamento adicional para executá-los com segurança. Na França, os cintos de segurança foram redesenhados para se abrir com uma única ação, e a partir de então, antes de cada voo, passou a ser feita uma demonstração visual de como soltá-los. Nos aviões Airbus, os alarmes de baixa altitude foram modificados para serem muito mais audíveis aos pilotos, transmitindo o som diretamente aos fones de ouvido, e não apenas à cabine. Os sobrevoos em baixa altitude ainda ocorrem ocasionalmente em shows aéreos, mas agora são planejados, revisados e monitorados com extremo cuidado, para que nunca mais vidas sejam colocadas em risco apenas para exibir um avião.